Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do aumento de preços nos produtos de primeira necessidade. Vamos mostrar como está o mercado da carne bovina brasileira com Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Uruguai. Você vai ver que o valor da carne bovina para o consumidor subiu muito mais que a inflação. E vamos falar da próxima safra que começa a ser plantada dentro dos próximos dias. E eu vou conversar com Ricardo Henriques. Ele é gerente de marketing da Desangossi. E nós vamos falar do lançamento do Iron Max Pro. É um molucicida agrícola. Molucicidas são substâncias ou produtos químicos ou naturais usados para controlar e eliminar moluscos como lesmas, caracóis e caramujos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do aumento de preços nos produtos de primeira necessidade. A maioria dos brasileiros percebeu aumento nos preços nos últimos 12 meses e mais da metade espera que a tendência continue, ou seja, aumentando de preços. A pesquisa Consumo em Tempos de Inflação e Repriorização, que foi realizada pela Neogrid em parceria com a Opinion Box, aponta que 95% dos consumidores notaram elevação nos valores e 55% acreditam em novas altas. O levantamento mostra que 82% dos entrevistados já substituíram produtos por versões mais baratas, principalmente em produtos de limpeza, com basicamente 69%, higiene pessoal 57%, alimentos e bebidas 53,8%. No primeiro semestre deste ano, itens como café e ovos tiveram altas médias de 42,2% para o café e 8,2% para ovos. Apesar da inflação de 5,35% nos últimos 12 meses, alguns hábitos de consumo permanecem. A pesquisa, ela indica que 73% dos consumidores mantêm, vamos dizer, pequenos prazeres, como comer fora, 45%, comprar chocolates e doces, 45%, ou pedir delivery, 32%. Além disso, 51% continuam consumindo em datas especiais, mesmo reduzindo gastos, enquanto 24% não alteraram seus hábitos nessas ocasiões. Entre os motivos estão a busca por economia, dificuldade em encontrar marcas preferidas e relutância em pagar valores acima do usual. Os estudos mostram como o consumidor brasileiro está cada vez mais atento e disposto a adaptar os seus hábitos de compra diante da inflação e da priorização de gastos. Para a indústria e o varejo entender esse movimento, é essencial. Quem conseguir traduzir esses sinais em estratégias inteligentes terá condições de se conectar melhor com o shopper, oferecer alternativas acessíveis e fortalecer a relação de confiança. Pelo menos é o que acredita Cristiane Cruz Citrângulo. Ela é diretora executiva de marketing e performance da Neogrid. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina brasileira com Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Uruguai.
A decisão dos Estados Unidos de importar, ou melhor, de impor tarifas de 50% sobre a carne bovina brasileira, abriu um novo capítulo no comércio internacional de proteínas. O chamado tarifaço reduziu a competitividade do Brasil no acesso direto ao mercado americano, mas não impediu que o país continuasse a influenciar fortemente a oferta mundial. Com o menor rebanho dos últimos 70 anos, os americanos enfrentam um desafio de desabastecimento interno. E para suprir essa demanda, passou a recorrer a fornecedores alternativos no Mercosul, principalmente Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses países, por sua vez, direcionaram parte significativa de sua produção ao mercado norte-americano e passaram a recorrer ao Brasil para recompor o consumo doméstico. E de acordo com o levantamento feito pela HM Agro, o Paraguai comprou do Brasil até a terceira semana de setembro 1.482 toneladas de carne bovina. Isso representa um avanço de 327% frente ao embarcado em setembro do ano passado, que tinha comprado apenas 347 toneladas. Já os Estados Unidos importaram 4.575 toneladas do Brasil até a terceira semana de setembro deste ano. Isso significa uma queda de 78% no comparativo anual, em que os americanos compraram 20.869 toneladas de carne bovina brasileira em setembro do ano anterior. E agora você vai ver que os nossos vizinhos do Mercosul, eles compram a nossa carne bovina e enviam para os Estados Unidos. As exportações paraguaias até a terceira semana de setembro para os Estados Unidos cresceram 40%, evidenciando o papel do país como um hub de redistribuição regional. Analistas reforçam que, oficialmente, a triangulação brasileira para os Estados Unidos não é permitida. O que ocorre na prática é a substituição. Os vizinhos vendem a sua própria carne aos americanos e importam do Brasil para manter o abastecimento interno. Segundo a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, os prejuízos causados pelas novas tarifas de importação devem ser menores que o previsto. A ABIEC também negou a prática de triangulação para burlar as taxas. O que ocorre é uma oportunidade de mercado. O México, por exemplo, é um consumidor mundial de carne. O país pode usar a carne brasileira para suprir sua demanda interna e, ao mesmo tempo, exportar a sua produção própria para os Estados Unidos. O impacto desse rearranjo já aparece nas cotações. O mercado do boi gordo lá do Paraguai atingiu na última semana a máxima histórica de $70,70 por arroba, acumulando 12 semanas consecutivas de alta, segundo a Scott Consultoria. O valor está 14,64 dólares acima da arroba brasileira, que segue como a mais barata entre os grandes players internacionais, ou seja, $57,43 por arroba na referência de São Paulo. E agora você vai ver que o valor da carne bovina para o consumidor brasileiro subiu muito mais que a inflação. O preço da carne bovina aumentou 4 vezes mais que a inflação em um ano,
com uma alta acumulada de 22,17% aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso significa um salto 4 vezes acima da inflação no mesmo período. Ainda assim, a carne vermelha segue no prato dos brasileiros, ainda que adaptações sejam necessárias e até o mercado tenta entender essa persistência da opção na dieta nacional. A consultoria de dados de consumo World Panel by Numerator, ela estima que a penetração da carne bovina nos lares brasileiros, isto é, o percentual de lares em que ela é consumida, chegou a 93% no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Hoje, segundo a empresa, ela representa cerca de 1/3 dos gastos dos brasileiros com proteínas. A diretora de contas da empresa, a Daniela Jakobowski, ela lembra que o Brasil é o segundo maior produtor de proteína bovina do mundo, atrás dos Estados Unidos, e, portanto, tem uma longa tradição nesse mercado. Guardadas as diferenças regionais, ela enfatiza que a carne está na base da alimentação do país e o consumo é cultural. A alimentação básica do brasileiro é arroz, feijão, proteína e uma mistura. O frango tem uma maior penetração no mercado, próxima de 95%, mas a bovina é a favorita. A consultoria também analisa a variação de cortes consumidos e nota mudanças ao longo do mês. No início do mês, são cortes mais nobres e, conforme o mês, vai seguindo a substituições, e pontua a diretora de contas. No início, estão os cubinhos e peças inteiras sem marca. No meio do mês, chega a carne moída com marca. E, por fim, os outros cortes sem marcas. E agora vamos falar um pouquinho da próxima safra, que começa a ser plantada dentro dos próximos dias. As projeções climáticas para a primavera indicam um cenário favorável à safra 25-26 aqui no Brasil, com expectativa de retorno gradual das chuvas e condições mais estáveis em regiões estratégicas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as precipitações devem se restabelecer a partir de outubro, principalmente na região centro-oeste e sudeste, enquanto o sul deve registrar índices dentro da média histórica. O interior do Nordeste, porém, segue com previsão de chuva abaixo do normal, o que pode trazer riscos de déficits hídricos em etapas críticas do plantio. Outro fator de relevância é a possível formação do fenômeno Laninha entre outubro e dezembro, mesmo em intensidade considerada baixa. A presença desse sistema tende a favorecer a distribuição de umidade, criando condições propícias ao desenvolvimento das culturas. Para a soja, principal cultivo do país, os modelos climáticos apontam boas perspectivas, desde que as precipitações sejam regulares e bem distribuídas. Entretanto, especialistas recomendam cautela em regiões onde o solo se mantém ressecado ou há atraso no início das chuvas, como algumas áreas do Nordeste e também parte do Centro-Oeste. Nesses casos, recomenda-se adotar estratégias como irrigação complementar ou plantio escalonado para mitigar riscos. Apesar das condições climáticas projetadas de forma otimista, técnicos alertam que a consolidação da safra vai depender da capacidade dos produtores em monitorar variáveis meteorológicas, adotar estratégias de manejos adaptivas e responder rapidamente a situações adversas,
como estiagens localizadas, calor excessivo ou distribuição irregular das chuvas. Combinando condições climáticas favoráveis, preparo técnico e gestão eficiente, a primavera pode se tornar um fator decisivo para impulsionar a safra 25-26, elevando tanto a produtividade quanto a sustentabilidade da agricultura brasileira. E depois do intervalo eu vou conversar com o Ricardo Henriques, ele é gerente de marketing da Desangossi, e nós vamos falar do lançamento do Iron Max Pro, é um molucicida agrícola. Molucicidas são substâncias ou produtos químicos que podem ser também naturais, usados para controlar e eliminar moluscos, como lesmas, caracóis e caramujos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Ricardo Henriques. O Ricardo Henriques, ele é o gerente de marketing da Desangossi. E nós vamos falar de um tema interessante e também de um problema muito sério. Nós vamos falar de moluscos, lesmas, caracóis, caramujos. E a Desangossi agora está lançando o Iron Max Pro, que é um molucicida agrícola. Para você ter uma ideia, molucicidas são substâncias ou produtos químicos ou também naturais usados para controlar e eliminar esses moluscos, como lesmas, caracóis e caramujos. Ricardo Henriques, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem, muito obrigado pelo convite. Não, é um prazer tê-lo aqui, principalmente se tratando, vamos dizer assim, de um tema interessante, porque aonde você vai, onde você mexe, nós temos aí a lesma, o caracol, o caramujo, e esse é um problema de saúde pública, né? Pois é, Antônio. Além de um problema de saúde pública, esses animais hoje, eles passam a impactar fortemente nos nossos produtores rurais. Uhum. E cada vez esse dano tem aumentado mais, afetando a produtividade e a produção na propriedade brasileira hoje. E hoje nós temos principalmente aí grandes condomínios, né? E a presença desses bichinhos aí é muito grande também nesses condomínios, né? Porque a quantidade de jardins também é enorme e automaticamente nós temos aí essa presença indesejável, né? Sim. Começou mais evidente próximo ao nosso meio, né? No nosso jardim, no nosso quintal, na nossa horta, e agora ele vem passando mais fortemente, já tem alguns anos, e a cada ano aumenta mais a atuação nas lavouras, principalmente de leguminosas, né? De feijão, de soja, feijão irrigado, alguns HFs, milho, cereais como um todo. Agora, vocês aí da Desangossi, vocês lançaram um produto específico para esses bichinhos, para esses moluscos. Me fala um pouquinho como é que se usa, se é granulado, como é que é utilizado esse produto? Verdade, nós estamos trazendo para o mercado um produto chamado Iron Max Pro. Ele é um microgranulado que ele tem em torno de 2,7 a 3 milímetros de diâmetro. Ele é cilíndrico, né? E ele é uma isca atrativa. Nós lançamos ele com algum equipamento de aplicação de granulados, e os animais, eles se sentem atraídos, e daí eles consomem essa isca e vêm a morrer. Seria mais ou menos igual aquela isca para formiga, né? Isso. É um tablete. Um pellet, né? Um pellet. Pellets, Agora, esse produto, ele garante uma eficiência razoável, uma eficiência, vamos dizer, satisfatória no controle desses moluscos? Sim. Nós temos vários estudos e ampliando os estudos aqui no Brasil, onde a gente chega num nível de controle até de 80% com o uso desse produto do Iron Max Pro. Agora, me fala um pouquinho da Desangossi. Qual é a
a linha de produtos que vocês têm? Qual é o portfólio que a Desangos tem hoje no mercado? Antônio, é bem curioso que a Desangos é uma empresa do agronegócio, mas ela é uma empresa que ela atua única e exclusivamente no mercado de especialidades, né? Ela é uma empresa de especialidade por necessidade. Então, nós atuamos no mercado de nutrição e fisiologia vegetal, o mercado de adjuvantes, esses são os principais pilares, né? E juntado a esses pilares, a produção de iscas para o controle de lesmas e também a produção de iscas para o controle de roedores. Então, esses são os principais pilares da Desangos e, claro, sendo mais recente e não a Desangos estando afastado, o mercado de produtos de biosoluções, né? Produtos naturais, vamos dizer assim, que tem entrado fortemente no mercado não só brasileiro, mas como mundial, como biosoluções, trazendo a mesma eficiência que os mais conhecidos produtos químicos e entregando, sem afetar o meio ambiente, a mesma qualidade. Pois é, você me falou também, vocês têm produtos específicos para roedores, que é um outro gargalo também do setor agropecuário, né? Então, tem começado a chegar no mercado pecuário também. Agropecuário, sim, já vem de longas datas, o mercado de avicultura, de suinocultura, de gado de leite, de confinamento, já é bem afetado por infestação de roedores. E a Desangos é um dos principais players do Brasil e do mundo, não só com relação à participação de mercado, como também com relação às tecnologias para o controle dessas pragas. Agora, quando a gente fala em moluscos, lesmas, caracóis, caramujos, por exemplo, eles são grandes transmissores de doenças aos humanos, né? Isso, tem algumas espécies de caramujos, o caramujo africano é um deles, que ele pode ser um vetor de uma doença considerada de saúde pública. E daí tem que se ter um cuidado a mais também, por causa de, além do dano econômico, essa eventual transmissão de um problema de saúde pública, né, de contaminar as pessoas. Nós tivemos agora no Brasil, há mais ou menos aí uns 25 anos, por aí, uns 30 anos, a moda do escargot, né? Quer dizer, era todo mundo criando o caramujo aí para vender como uma iguaria cara, tal. E muita gente entrou, investiu e depois viu que não tinha nada disso no mercado e soltaram o caramujo aí para tudo quanto foi buraco aí nesse país. E isso daí ajudou a proliferar muito, né? Chegou a proliferar muito e pela prolificidade dos caramujos e das lesmas e dos caracóis, isso aí se espalhou por todo o Brasil e hoje ainda é recorrente. No caso a catina fúlica, que é o caramujo gigante africano, chegou a se espalhar por todo o Brasil, não só como um problema de saúde pública, mas afetando algumas áreas agrícolas também, principalmente áreas de HF, de flores, e até hoje ainda ocorre em algumas regiões o caramujo gigante africano por um descuido ou algo que não se sabia a fundo o que seria no Brasil e não foi o que se esperava. Tiro saiu pela culatra. E isso daí causou um grande dano, inclusive agora recentemente, eu não me lembro, eu sei que foi uma grande cidade, eu não sei se foi estado de São Paulo ou não, que teve uma infestação muito grande de caramujo e estava até dando um problema sério na cidade. Agora, recentemente, foi até notícia em nível nacional, que a turma estava apavorada e não sabia como eliminar aquilo ali. Era menino jogando sal em caramujo e saindo correndo. Enfim, é um problema muito sério e que, de maneira geral, a população não dá-se muita importância, mas problema seríssimo de saúde pública, né? Problema de saúde pública, isso. Então, hoje a Desangos tem esse produto, que é o Iron Max Pro, que é específico para esse tipo de molusco. Na verdade, a gente tem dois produtos, tá? A gente já tem um produto no portfólio, que é um produto chamado Metarex,
por ser registrado no Ministério da Saúde, ele seria mais específico para esse controle no caso de acatina fólica em áreas urbanas, né? E agora a gente está trazendo o Aeromax Pro para o mercado agrícola. São ativos diferentes, com registros diferentes, mas com o mesmo fim, que é o controle de moluscos, sejam caracóis ou lesmas que causem algum dano para o meio ambiente, para a área agrícola ou para as pessoas. Bom, e voltando lá nos roedores, qual seria o produto que vocês têm com altíssima eficiência para os roedores? Para os roedores, a gente tem um portfólio bem amplo de produtos, né? O portfólio, o guarda-chuva da marca chama Maqui, né? Nós temos uma semente à base de trigo, que chama GR-Tec, Maqui GR-Tec. Nós temos um bloco extrusado, nós temos um soft bait, que é uma isca macia que está bastante... É o produto que mais se destaca no Brasil hoje, a formulação de soft bait, que são produtos extremamente seguros, extremamente eficazes e que cada vez mais a Desangossi vem crescendo nesse mercado. Atrelado a isso, ainda temos um pó de contato, que é o Maqui pó de contato, para algumas áreas mais complicadas de controle, e a gente pode entrar com todo um portfólio que, dependendo da espécie do roedor, do ambiente, da necessidade, a gente usa com nossa equipe de técnicos o melhor produto para esse controle. Porque a gente tem que observar também que, dependendo do roedor, tem o ratinho pequeno, tem o maior, tem a ratazana, é um produto a ser utilizado. Não é, é rato. Não, não é bem assim. Tem o pó, né? Aquele pó é mais para a ratazana é muito, muito inteligente. Então, você joga o pó aonde ela passa, quando ela bate a patinha, aquele pó levanta, ela inala e morre. Agora... O pó ele impregna nos pelos, ela tem o hábito de se lamber para manter a higiene, é verdade. E aí é na hora que ela se contamina. Tá, então você que está nos acompanhando, presta bem atenção, se você tiver aí lesma, caramujo, hoje nós já temos no mercado aí o Iron Max Pro, que é específico para isso, e também se você tiver roedor, muito cuidado, porque o prejuízo é muito grande, além de transmitir doenças e geralmente doenças fatais. Bom, várias doenças. Várias doenças, né? Ricardo Henriques, olha, eu agradeço demais a sua presença, eu acho que deu para dar uma ideia geral aí do produto, e qualquer novidade nós estaremos aqui à sua disposição, pode ficar tranquilo que o nosso programa ele vai estar sempre com as portas abertas aí. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, a participação, e bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Quero. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem seu respeito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.